Bem-vindos à quarta aula do curso de Eletricista Residencial e Predial. Circuitos de tomadas de uso geral, fase e neutro, barramentos de proteção, disjuntor diferencial residual bipolar, fase sendo representada pelo cabo vermelho, neutro sendo representado pelo cabo azul, proteção sendo representada pelo cabo verde e amarelo, conhecido como brasileirinho. Exemplo de circuitos terminais protegidos por disjuntores DR. Circuitos de tomada de uso específico, entre fase e neutro, 127. Barramento de proteção, disjuntor diferencial residual bipolar, fase, neutro e proteção. Circuito de tomada de uso específico, fase-fase, na rede de 220 volts. Barramento de proteção, disjuntor diferencial residual bipolar, fase representada no fio vermelho, fase representada no fio vermelho e proteção sendo representada no cabo verde e amarelo. Aqui é a representação de uma ligação de um chuveiro numa rede de 220 volts. Exemplo de circuitos protegidos por interruptores DR. Circuitos de tomadas de uso geral, fase e neutro. Barramento de proteção, disjuntor termomagnético, interruptor DR, fase sendo representada pelo fio vermelho, neutro sendo representado pelo fio azul, proteção sendo representada pelo fio verde e amarelo. Circuito de tomadas de uso específico, fase-fase. Fase sendo representada pelo fio vermelho, fase sendo representada pelo fio vermelho, proteção sendo representada pelo fio verde e amarelo. Barramento de proteção, disjuntor termomagnético, interruptor DR. Ligação bifásica ou trifásica. Exemplo do circuito de distribuição bifásico ou trifásico, protegido por disjuntor termomagnético. Ligação bifásica ou trifásica, fase, neutro, proteção, disjuntor ou interruptor DR tetrapolar, quadro de distribuição. A instalação elétrica de uma residência deve ser dividida em circuitos terminais. Isso facilita a manutenção e reduz a interferência. Neutro, quadro de distribuição, proteção, nosso fio terra e fase. Fase neutro mais aterramento, fase neutro mais o aterramento, lâmpadas, tomadas, chuveiro, duas fases mais o aterramento, duas fases 220 volts, tomada de 127 volts, duas fases mais aterramento, torneira elétrica 220 volts. A divisão da instalação elétrica em circuitos terminais segue critérios estabelecidos pela NBR 5410, apresentados em seguida. Critérios estabelecidos pela NBR 5410. Prevê circuitos de iluminação separados dos circuitos de tomadas de uso geral. Prevê circuitos independentes, exclusivos para cada equipamento, com corrente nominal superior a 10 amperes. Por exemplo, equipamentos ligados em 127 volts com potência acima de 1270 volt-ampere, 127 volts vezes 10 ampere, devem ter um circuito exclusivo para si. Além desses critérios, o projetista considera também as dificuldades referentes à execução da instalação. Se os circuitos ficarem muito carregados, os fios adequados para sua ligação irão resultar numa seção nominal, ou bitola, muito grande, dificultando a instalação dos fios nos eletrodutos, as instalações terminais, interruptores e tomadas. Para que isso não ocorra, uma boa recomendação é nos circuitos de iluminação e tomadas, de uso geral. Limitar a corrente de 10 amperes, ou seja, 1270 volt-ampere em 127,
ou 2.200 VA em 220 volts. Aplicando os critérios no exemplo em questão, tabela página 22, deverá haver no mínimo 4 circuitos terminais. Um para iluminação, um para tomadas de uso geral, 2 para tomadas de uso específico, exemplo, chuveiro e torneiras elétricas, mas, tendo em vista as questões de ordem prática, optou-se no exemplo em dividir os circuitos de iluminação em 2. Social, sala, dormitório 1, dormitório 2, banheiro e hall. Serviço, copa, cozinha, área de serviço, área externa. Os circuitos de tomadas de uso geral em 4. Social, sala, dormitório 1, dormitório 2, banheiro e hall. Serviço, cozinha. Serviço, copa. Serviço, área de serviço. Com relação aos circuitos de tomadas de uso específico, permanecem os 2 circuitos independentes, o circuito do chuveiro elétrico e o circuito da torneira elétrica. Esta divisão dos circuitos, bem como suas respectivas cargas, estão indicadas na tabela a seguir. Iluminação social, iluminação de serviço, TUGs e tomadas TUI. Como o tipo de fornecimento determinado para o exemplo em questão é bifásico, tem-se 2 fases e um neutro, alimentando o quadro de distribuição. Sendo assim, nesse projeto foram adotados os seguintes critérios. Os circuitos de iluminação e tomadas de uso geral foram ligados na menor tensão entre fase e neutro, na rede de 127. Os circuitos de tomada de uso específico, com corrente maior que 10 A, foram ligados na maior tensão entre fase e fase, na rede de 220 volts. Quanto ao circuito de distribuição, deve-se sempre considerar a maior tensão, fase-fase, quando este for bifásico ou trifásico. No caso, a tensão do circuito de distribuição é 220 volts. Uma vez dividida a instalação elétrica em circuitos, deve-se marcar na planta o número correspondente a cada ponto de luz e tomadas. No caso do exemplo, a instalação ficou com um circuito de distribuição e 12 circuitos terminais, que estão apresentados na planta a seguir. Na planta temos os 12 circuitos e toda a nossa identificação, a nossa simbologia elétrica. Nós temos a simbologia da nossa lâmpada, uma lâmpada de 100 watts, uma lâmpada de 160 watts. Temos tomadas, interruptores. Então vamos nos ater à legenda. Ponto de luz no teto, ponto de luz na parede, interruptor simples, interruptor paralelo, tomada baixa monofásica com terra, tomada média monofásica com terra, caixa de saída média bifásica com terra, caixa de saída alta bifásica com terra, campainha, botão da campainha. Então, essa é a nossa legenda e a nossa simbologia elétrica para uma planta baixa, seja ela residencial ou predial. Simbologia gráfica. Sabendo as quantidades de pontos de luz, tomadas e o tipo de fornecimento, o projetista pode dar início ao desenho do projeto elétrico, na planta residencial ou predial, utilizando-se uma simbologia gráfica. Neste fascículo, a simbologia apresentada é a usualmente empregada pelos projetistas. Como ainda não existe um acordo comum a respeito delas, o projetista pode adotar uma simbologia própria, identificando-a no projeto, através de uma legenda. Para os exemplos que aparecem neste manual, será utilizado a simbologia apresentada a seguir. Quadro de distribuição, essa é a nossa simbologia. Dentre as simbologias, ponto de luz no teto. O número 100 representado em cima representa a potência da iluminação.
é uma iluminação de 100 watts, uma lâmpada de 100 watts. O 2 à esquerda é o número do circuito pela qual ele pertence. O A à direita é o comando pelo qual ele pertence, de acionamento. Ponto de luz na parede. Essa é a nossa simbologia de ponto de luz na parede. Tomada baixa monofásica com terra. A nossa simbologia de tomada baixa monofásica com terra. Tomada baixa bifásica com terra. É uma tomada baixa, identificando que ela é bifásica, ou seja, é uma tomada de 220 volts com terra. E a tomada baixa monofásica é uma tomada 127 com terra. Tomada média monofásica com terra. Monofásica, tomada de 127. Tomada média bifásica com terra. Uma tomada média bifásica 220 com terra. Caixa de saída alta, monofásica com terra. Uma caixa de saída alta, onde geralmente instalamos os nossos chuveiros. Seria uma tomada de 127 volts. Caixa de saída alta, bifásica, ou seja, duas fases, com terra. Seria uma caixa de saída alta bifásica de 220 volts. Então, essa simbologia representa a saída de um chuveiro de 220 volts. Se estiver com essa simbologia, representa a ligação de um chuveiro de 127 volts. Interruptor simples. Então, é um único interruptor que vai fazer o acionamento de uma única lâmpada. Ele é representado com a letra S. Interruptor paralelo, o nosso three-way. Então, essa é a nossa simbologia do nosso interruptor paralelo, tá? Que é um S. Um S seguido de um traço em cima. Ele representa um three-way. Para o pessoal que não conhece o three-way, ele permite que eu acenda e apague a mesma lâmpada com dois comandos diferentes. Posso acender nesse comando, no primeiro comando, e apagar no segundo comando. É utilizado muito em corredores e escadas. Simbologia da campainha. Então, essa é a simbologia da nossa campainha. Botão da campainha, o nosso lá interruptor, o botão da campainha. Esta é a simbologia do botão da campainha. Eletroduto embutido na laje. Então, ele é representado por um traço. Essa é a representação do eletroduto quando ele está embutido na laje. Eletroduto embutido na parede. Então, a simbologia pontilhada do eletroduto embutido na parede. Eletroduto embutido no piso. Essa é a nossa simbologia do eletroduto embutido no piso. A nossa simbologia do fio fase. Então, viu no desenho, viu no projeto, essa simbologia corresponde ao fio fase. Aqui representa o eletroduto, tá? E o traço representa o fio, que no caso, fio fase. Simbologia do fio neutro. Necessariamente azul claro. Então, essa é a nossa simbologia do nosso fio neutro, tá? É como se fosse um Lzinho de cabeça para baixo. Simbologia do retorno, que é o retorno da lâmpada, Na lâmpada a gente precisa de uma fase, precisa de um neutro. Então, a fase indo no interruptor, a fase vai para a lâmpada, para o receptáculo. Do receptáculo, nós temos o retorno, e o fio e a representação do retorno é justamente essa aqui, tá? A simbologia do retorno. Condutor de proteção, que é o fio terra, necessariamente verde ou verde é amarelo. É um T, tá? Aqui nós temos no traço reto representando o eletroduto, e esse T representa o nosso fio terra, nosso aterramento. Condutores elétricos. O termo condutor elétrico é usado para designar um produto destinado a transportar corrente, energia elétrica, sendo que os fios e os cabos elétricos são os tipos mais comuns de condutores.
O cobre é o metal mais utilizado na fabricação de condutores elétricos para instalações residenciais, comerciais e industriais. Um fio é um condutor sólido, maciço, provido de isolação, usado diretamente como condutor de energia elétrica. Por sua vez, a palavra cabo é utilizada quando um conjunto de fios é reunido para formar um condutor elétrico. Dependendo do número de fios que compõem um cabo e do diâmetro de cada um deles, um condutor apresenta diferentes graus de flexibilidade. A norma brasileira, a NBR NM 280, define algumas classes de flexibilidade para os condutores elétricos. Então, a saber, classe 1 são aqueles condutores sólidos, fios, os quais apresentam baixo grau de flexibilidade durante o seu manuseio. Classes 2, 4, 5 e 6 são aqueles condutores formados por vários fios, cabos, sendo que quanto mais alta a classe, maior a flexibilidade do cabo durante o manuseio. E qual a importância da flexibilidade de um condutor nas instalações elétricas residenciais? Geralmente, nas instalações residenciais e prediais, os condutores são enfiados no interior de eletrodutos e passam por curvas e caixas de passagem até chegar ao seu destino final, que é quase sempre uma caixa de ligação de 5 por 10 centímetros ou de 10 por 10 centímetros, instaladas nas paredes ou em uma caixa octagonal situada no teto ou no forro. Além disso, em muitas ocasiões, há vários condutores de diferentes circuitos no interior do mesmo eletroduto, o que torna o trabalho de enfiação mais difícil ainda. Nessas situações, a experiência internacional vem comprovando há muitos anos que o uso de cabos flexíveis com classe 5, no mínimo, reduz significativamente o esforço de enfiação dos condutores nos eletrodutos, facilitando também a eventual retirada dos mesmos. Da mesma forma, nos últimos anos, também os profissionais brasileiros têm utilizado cada vez mais os cabos flexíveis nas instalações elétricas em geral e nas residências, em particular. O exemplo do cabo flexível, fio sólido. Condutor de proteção, que é o PE, fio terra. Dentro de todos os aparelhos elétricos existem elétrons que querem fugir do interior dos condutores. Como o corpo humano é capaz de conduzir eletricidade, se uma pessoa encostar nesses equipamentos, ela estará sujeita a levar um choque, que nada mais é do que a sensação desagradável provocada pela passagem dos elétrons pelo corpo. É preciso lembrar que correntes elétricas de apenas 0,05 amperes já podem provocar graves danos ao organismo. Sendo assim, como podemos fazer para evitar os choques elétricos? O conceito básico da proteção contra choques é o de que os elétrons devem ser desviados da pessoa. Sabendo-se que um fio de cobre é 1 milhão de vezes melhor condutor do que o corpo humano, fica evidente que, se oferecermos aos elétrons dois caminhos para eles circularem, sendo um o corpo e o outro um fio, a enorme maioria deles irá circular pelo último, minimizando os efeitos do choque nas pessoas. Esse fio pelo qual irão circular os elétrons que escapam dos aparelhos é chamado de fio terra. Como a função do fio terra é recolher elétrons fugitivos, nada tendo a ver com o funcionamento propriamente dito do aparelho, muitas vezes as pessoas esquecem de sua importância para a segurança. É como, em um automóvel, é possível fazê-lo funcionar e nos transportar até o local desejado sem o uso do cinto de segurança. No entanto, é sabido que os riscos relativos à segurança em caso de acidente aumentam em muito, sem o uso do cinto. Como instalar o fio terra? A figura abaixo indica a maneira mais simples de instalar o fio terra em uma residência. Observe que a bitola do fio terra deve estar conforme a tabela da página 102. Pode-se utilizar um único fio terra para o eletroduto.
interligando vários aparelhos e tomadas. Por norma, a cor do fio terra é obrigatoriamente verde-amarela ou somente verde. Os aparelhos e as tomadas. Nem todos os aparelhos elétricos precisam de fio terra. Isso ocorre quando eles são construídos de tal forma que a quantidade de elétrons positivos estejam dentro de limites aceitáveis. Nesses casos, para sua ligação, é preciso apenas levar até eles dois fios, fase e neutro, ou fase e fase. Fase e neutro 127, fase e fase 220 volts, que são ligados diretamente através de conectores apropriados ou por meio de tomada de dois polos. Por outro lado, há vários aparelhos que vêm com o fio terra incorporado, seja fazendo parte do cabo da ligação do aparelho, seja separado dele. Nessa situação, é preciso utilizar uma tomada com três polos, fase, neutro e terra, ou fase, fase, terra. Fase, neutro e terra na rede de 127 volts, fase, fase, terra na rede de 220 volts, compatíveis com o tipo de plug do aparelho, conforme a figura 1, ou uma tomada com dois polos, ligando o fio terra do aparelho diretamente ao fio terra da instalação, figura 3. Como uma instalação deve estar preparada para receber qualquer tipo de aparelho elétrico, conclui-se que, conforme prescreve a norma brasileira de instalações elétricas NBR 5410, todos os circuitos de iluminação e tomadas de uso geral e também os que servem a aparelhos específicos, como chuveiros, ar-condicionados, micro-ondas, lava-louças, lava-roupa e etc., devem possuir o fio terra.